Chegou a hora de contratar. E agora? O que fazer? Como proceder? Como entrevistar? Será que eu busco algum profissional na área ou eu mesmo faço a entrevista do meu colaborador? Hoje nós temos dicas importantes para você. Meu nome é Maicon Vezaro e nós estamos aqui com mais um quadro Gestão em Minutos na Objetiva Contabilidade. Hoje com Sérgio Canei e a arte de fiscar talentos. Bem dito, porque na verdade eu acho que um dos segredos das empresas, Maicon, é ter talentos. A gente pode comprar, a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter uma série de coisas, mas o diferencial das empresas de sucesso são as pessoas que atendem, as pessoas que fazem o trabalho. E daí toda a importância de se ter pessoas talentosas, preparadas e que podem desempenhar e fazer toda a diferença para a gente diante do nosso cliente. Isso é extremamente importante. Alguns dias atrás a gente estava conversando com a Rochelle sobre a inovação que a gente tem implantado aqui na Objetiva com busca de ferramentas que venham automatizar e venham fazer de uma forma mais robotizada alguns processos. Mas a gente levantou a questão de que sempre é importante ter as pessoas para poder abastecer essas ferramentas, porque sozinha ela não vai funcionar. Então, Sérgio, vamos lá. Tu tem todo esse know-how de conhecimento e experiência com pessoas. O que tu nos traz hoje como dica na hora de uma contratação, seja de uma liderança ou seja de um colaborador operacional? O que a gente tem que ver? Quais são os pontos que a gente precisa analisar? E existe algum macete para mim visualizar assim na hora da entrevista se essa pessoa é aquela que eu estou procurando ou não? Vamos começar do princípio. Como a gente disse, é um dos grandes problemas que os empresários estão enfrentando hoje. Como qualquer processo, gente, sempre que você tiver que escolher, porque nós estamos falando de escolher talentos, escolher as pessoas. Quando eu estou numa fase que eu tenho que pegar o primeiro que me aparece na frente, passou na frente, tem 2 bracinhos e 2 pernas, eu estou contratando, vamos combinar que a chance de eu fazer a coisa certa é muito pequena. Então, se tivesse que dar algumas dicas, primeira, descubra um jeito de você ter opções, de você ter mais opções. Tá, mas e como divulgar? Mas enche de gente e são desqualificados. Assim, mas a gente precisa ter opções para poder selecionar, por isso que chama seleção de pessoal, né? Então, usar os meios de redes sociais, eu gosto muito de indicações. Quando alguém te diz, conheço, as minhas melhores contratações vieram, por exemplo, indicações dos meus funcionários de colegas de faculdade. Então, quando a minha coordenadora de contabilidade me diz, eu tenho na faculdade de contábeis uma menina lá que se destaca no estudo, no aprendizado, na apresentação de trabalho, no despachar de coisas, no raciocínio. Olha, e nós estamos falando de escola, né? Dificilmente você erra numa contratação de pessoal operacional, né? Raciocínio, etc., jeito de pegar as coisas. Vai bem na escola, vai bem no trabalho. Então, para mim, num escritório de contabilidade, indicações de bons alunos na faculdade é excelente. Olha a dica para você que está estudando aí e pretende entrar no mercado de trabalho. Dedicação na escola é uma vitrine, dedicação na faculdade é uma vitrine. Tem gente que está olhando, está observando e gosta de pessoas que têm proatividade e dedicação em tudo que fazem. Pega a dica. Mas eu não tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma indústria. Ótimo, vai na tua indústria, vai no teu pessoal, tu tem lá 15, 20, 50 funcionários e fala com eles. Se os teus funcionários são bons, né,
peça para que os funcionários indiquem parentes, amigos, conhecidos, pessoas das relações deles. As indicações são a melhor forma de recrutar. A gente usa pouco isso. Então, porque quando um cara é bom, ele tem as relações dele são boas também. Os vizinhos, os amigos, as pessoas do rol de amizade dele também são boas. E outra, se ele está te indicando, ele está se comprometendo. Ele também botou o dele na reta. Então, é uma das formas que a gente, às vezes, deixa de utilizar e que é bem importante. Tá? É claro que, às vezes, né, Sérgio, o cara não vai querer indicar justamente por isso, né? Ah, eu vou indicar o cara e eu não sei se o cara vai alcançar aquilo que está sendo esperado. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha essa questão. Que o cara não queira indicar, tipo assim, já para não botar o dele na reta, que nem tu diz, né? Mas é difícil. Eu também reconheço que as indicações do nosso pessoal aqui dentro foram as contratações mais efetivas, né? Mas e se eu não tenho indicação, Sérgio? E eu tenho uma pilha de currículo para analisar? Como é que eu faço? Tá. Então, só para nós fecharmos essa parte. Então, assim, ó, indicações, redes sociais, utilizar de empresas de recrutamento. Primeiro, tenta buscar uma gama grande de currículos. Ah, você já tem os currículos. Ótimo. Então, vamos para a segunda parte. Depois que eu tenho as opções, o que eu deveria fazer? Eu sempre recomendo que se dê, primeiro, a gente olha pelo currículo, o que o cara escreveu. Mas vou contar uma história para vocês. Eu fui uma vez uma empresa me disse, eu estou contratando um gerente, né? Tu pode me auxiliar? Posso, né? Vamos auxiliar a contratar um gerente, era um gerente industrial, né? Eles tinham 30 currículos. Eu e a menina do RH olhamos todos os currículos, todos. Pelo currículo, vejam que pelo currículo que está escrito, a gente escolheu uma pessoa lá. Acho que o melhor candidato é esse aqui. Vamos chamar de candidato A. O candidato A dos 30. Pelo currículo, que é o que está escrito. Vamos para a segunda parte. A gente foi entrevistar os 30, falar com eles. Depois de entrevistá-los, conversar com os candidatos, nós não escolhemos o que estava escrito. A gente, na hora de falar, na hora de desempenhar, na hora de se vender, né, a gente escolheu o candidato B. E a menina do RH me disse, o melhor candidato é o B. Eu disse, é verdade, né? Então, nem sempre o que está escrito bate com aquilo que você, na hora de uma entrevista, no olho, na conversa, vai ver, né? Aí eu disse para ela, mas agora é para gerente, e me convidaram, e não é para a gente escolher pelo que, escrever um currículo, qualquer um escreve, papel aceita qualquer coisa. Falar numa entrevista, qualquer um diz o que quiser e se vende. Se o cara é um bom vendedor, ele vai se vender. Vamos para a terceira fase, né? Eu sou formado em SBDG, de dinâmica de grupos, e a gente fez um exercício com uma dinâmica de grupo. A gente fez uma dinâmica onde eles tinham que interagir e para ver quem se destacava, né? E lá eu usei uma coisa bem interessante. Eu não os escolhi. Eu chegava para um e dizia, Michael, você está fora do processo. Então tem 30 candidatos, agora só tem 29, você está fora do processo. Quem dos outros 29 você escolheria? Ele não pode se escolher, ele tem que escolher um dos 29. E o Michael disse, eu escolheria o José. Aí eu saía do Michael e pegava, Canei, tu está fora do processo, quem tu escolheria? Eu escolheria o José. E, pasmem, dos 30, 21 escolheram o José, que não era o cara do currículo, que não era o cara que nós escolhemos na entrevista, era o cara que o grupo, e como eu estava escolhendo alguém para liderar, eu precisava saber
quem realmente tinha perfil de liderança e que as pessoas reconheciam como líder. Você usa uma dinâmica de grupos, você vê o comportamento, porque no comportamento, na atividade, você não consegue mentir, você não consegue... Cara, tu vai ter que convencer. Você vai agir do jeito que você... Quem escolheu, e nós acabamos contratando o tal do José, tá? Quem escolheu o José não fui eu, não foi o gerente de RH, nem o dono da empresa. Foram os 30 que estavam lá que disseram para nós que o José era a pessoa mais preparada para o negócio. Então, às vezes, quando você tem um cargo que te permite, tu tem opções, e você tem a possibilidade de fazer uma dinâmica onde você vê o profissional em ação, é perfeito. Daí você realmente consegue encontrar o melhor profissional para a vaga. Mas, de novo, nós precisamos ter opções, nós precisamos ter profissionais para ajudar nesse tipo de coisa. Aí nós estamos falando de um cargo de gerência, né? Você não vai fazer isso para todo mundo. Dá para fazer para todo mundo? Dá, se você tiver opções, se você tiver tempo e se você tiver profissionais habilitados. Numa dinâmica, você bota em prática, você dá uma comanda na dinâmica que você quer determinadas ações, tá? E daí, há que ter, quando você começou a contratar a pessoa, que ações você quer daquela pessoa. Porque não adianta você botar uma dinâmica que sejam ações que não é para o cargo que você vai botar ele depois. E daí não tem muita efetividade. Vou botar ele numa dinâmica de liderança e depois vou botar o cara a digitar aqui na contabilidade do escritório, não tem nada a ver. Então, assim, não é para isso. Tá? Então, se você está escolhendo alguém para liderança, tem dinâmicas de liderança. Se você está escolhendo alguém para foco, para alguma coisa mais de se concentrar ou coisa assim, existem dinâmicas específicas para o negócio. Mas precisa ter quantidade e tempo e profissional que possa olhar e analisar esse tipo de coisa. Certo, eu já participei de vários cursos de liderança que tu ministrou e realmente a evidência é as dinâmicas, porque aquele que está participando do curso se destaca com o comportamento. É interessante, no teu ponto de vista, quando você vai buscar um líder dentro da empresa, para a empresa, não dentro da empresa, utilizar aqueles recursos que tu já tem, fazendo dinâmicas e testando o pessoal para ver se daqui a pouco, eu perdi um líder, eu tenho que levantar um novo líder. Eu vou pegar alguém que está dentro da minha equipe hoje, ou então eu vou buscar alguém de fora. No teu ponto de vista, o que seria melhor para a tua empresa? Claro que a Objetiva tem uma certa forma de ver isso. Mas tem sido efetivo a forma que a Objetiva está fazendo? Porque eu sei que aqui na Objetiva, geralmente é buscado alguém que já faz parte da equipe, né? É feito dinâmicas, é feito treinamento e ver se essa pessoa realmente tem a capacidade de assumir esse novo cargo. Que dica você daria para os empresários que estão lá fora e precisam substituir um líder e não sabem como fazer isso? Bom, primeiramente, a dinâmica ela é ótima. Ela é ótima por várias razões. Porque, como eu disse, papel aceita qualquer coisa. Se tu analisar um currículo, ele aceita qualquer coisa. Entrevista, se o cara for um bom de papo, ele te vende coisas que ele não é. Mas na dinâmica, que é um exercício, uma brincadeira, né? Ela é lúdica e daí as pessoas no lúdico, elas se desarmam. Elas são o que efetivamente são. Do jeito como se comportam na brincadeira, é como elas vão se comportar lá na atividade na empresa. Então, primeiro, isso. A dinâmica auxilia muito a você separar os homens dos meninos, né? Muito bem. Como eu faço aqui na Objetiva, eu primo por utilizar talentos internos, por várias razões. Primeiro porque acredito que a gente deve ter um reconhecimento e as pessoas devem ter um plano de cargos e salários. As empresas têm um plano de cargos e salários. As pessoas entram numa empresa e querem crescer nela, sonham com crescer nela.
Então, isso é uma aspiração humana e deveria ser... Querem saber onde que estão e para onde vão. E deve ser normal. Então, o normal é isso. Eu tento fazer isso aqui, de ter um cargo e as pessoas poderem se ver crescendo aqui dentro. Prepará-las, inclusive, para que cresçam aqui dentro. Mas, mais do que isso, quando a pessoa entra e vai crescendo na empresa, percebam que ela vai levando junto uma coisa que é muito importante para uma empresa, que é a cultura. Ela leva a cultura da empresa, uma coisa que vem enraizada na empresa, que assim, não é só o fazer, o operacional, é a cultura, o jeito de funcionar daquela empresa, o jeito como os donos gostam. Uma empresa tem uma cultura e ter alguém com aquela cultura, eu acho importante. Às vezes a gente quer romper com a cultura. Às vezes, estrategicamente, para mim, é importante eu romper com determinada cultura. E daí, talvez, eu vá buscar um talento fora. Tudo é uma questão de o que eu quero e o que eu estou procurando. Talvez, em determinado momento, eu não use sempre os meus talentos internos. Talvez eu vá buscar externamente, porque eu preciso mudar alguma coisa na minha cultura. Eu preciso, sabe, eu costumo usar uma analogia. Tem uma história que diz que antigamente japonês come muito peixe. E eles comiam tanto peixe que na hora, assim, comeram todos os peixes que tinha na hora. Então eles começaram a ir pescar mais para diante. E cada vez mais para dentro do mar. Cada vez mais para dentro do mar. E cada vez mais para dentro do mar e trazendo peixes de mais longe, os peixes chegavam mortos, muda a característica do peixe, começaram a reclamar. Para não trazer o peixe estragado, eles começaram a congelar, mas o peixe congelado não é a mesma coisa que o peixe cru, então começou a mudar a característica do peixe. E daí eles iam cada vez mais longe, cada vez mais, daí um cara disse que tal a gente botar um tanque dentro do barco, tudo que a gente pescar a gente bota dentro do tanque e traz o peixe vivo. Muito bem, isso funcionou por um determinado tempo, mas cada vez mais longe, cada vez mais peixe que precisa trazer para valer a pena. Os tanques vinham abarrotados de peixe, os peixes todos empilhadinhos um do lado do outro, e o peixe vinha vivo, mas ele vinha estressado, porque ele vinha socado um do lado do outro. Ele vinha estressado, parado, e muda a qualidade da carne do peixe. E daí não tinha o que fazer, até que um disse assim, eu tenho uma ideia. Né? O que eles fizeram? Eles passavam a rede, pescavam os peixes e de vez em quando vinham os pequenos tubarões. E eles botavam fora, soltavam os tubarõezinhos. Né? Esse cara sugeriu pegar 3 tubarõezinhos e soltar dentro dos tanques. Aí o cara disse, mas é louco? O tubarãozinho vai comer os peixes. O tubarãozinho vai comer no máximo 3. Né? Ele vai machucar 3 peixes, porque mais que isso ele não vai comer. Né? Mas em compensação, um tubarão andando dentro do tanque, nenhum fica parado, ele vai agitar todo calmo e acomodado. E os peixes ficam, e eles chegavam com uma boa qualidade. Os japoneses usam essa técnica de botar um tubarãozinho no tanque até hoje. Esta técnica de botar um tubarão no aquário é uma coisa que as empresas deveriam fazer também. Então, sim, tecnicamente e estrategicamente, usar as pessoas da nossa cultura, as pessoas criadas dentro da nossa coisa, é interessante. Mas, até o ponto que isso não gere acomodação e que não gere comodismo e que não gere fazer sempre do mesmo jeito. Então, de vez em quando, é salutar, mesmo que você tenha essa política, trazer eventualmente alguém de fora, um tubarãozinho, para jogar dentro do aquário, para ver como os peixes se movimentam a partir do momento que você joga um peixe diferente, de outra cultura, com outras ideias. A reação dos peixes provavelmente vai ser de se defender e atacar o tubarão. Você precisa jogar o tubarão, e daí o papel do líder ou do coordenador disso, inclusive proteger o tubarão. Porque se você deixar, mas é um tubarão, ele sabe se defender. O grupo mata o tubarão.
né? Os grupos, eles se defendem e eles matam o tubarão. Então é papel do líder não só jogar o tubarão no aquário, mas também proteger aquilo que ele faz. Ele tem que proteger o tubarãozinho que ele largou lá dentro. Porque senão você larga um tubarão, aí você vira, tua empresa vira um triturador de tubarão. Resolveu o teu problema? Não. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é largar o tubarão porque tu largou com um propósito. Tu queria tirar da acomodação. Então o teu papel também, além de largar o tubarão, é mantê-lo vivo. Porque enquanto o tubarão estiver vivo, o grupo não se acomoda, né? Esse é o papel do líder. Tu tá vendo aí a dica? Se o teu aquário tá muito parado e os peixinhos não querem se mexer, larga um tubarão lá dentro. Tu vai ver como vai movimentar o negócio. Para quem conhece a Objetiva, o Maicon é um dos meus tubarãozinhos. Muito bem. Sérgio, eu sei que esse assunto tem muita coisa para falar, tem muita coisa assim que a gente pode trazer para o nosso parceiro utilizar dentro da operação dele, mas para não delongar muito esse nosso bloco aqui, nós vamos deixar aqui um compromisso de que faremos um novo bloco, né, falando sobre contratação, e daí eu quero ouvir de você, Sérgio, qual foi o teu maior erro em uma contratação? Porque, por mais que a gente tenha expertise, por mais que a gente tenha conhecimento na área, a gente erra, né? Então, para os nossos clientes e para aquele que está nos assistindo, é importante saber também que todo mundo é perecível ao erro. Mas quando errar, como é que faz para consertar? Então vamos deixar isso como compromisso para um próximo bloco, que nós vamos vir falar de novo sobre esse assunto. E eu acredito que você, empreendedor, você, empresário, você que está buscando uma vaga aí no mercado de trabalho, vai poder pegar várias dicas aí, vai poder aprender e vai poder aplicar isso aonde você for, seja na entrevista, seja dentro lá da equipe que você coordena, seja na administração e na gestão do teu negócio. Isso vai ser muito bom e nós estamos aqui para te ajudar. Então, pessoal, nós estamos terminando esse bloco agora. Vou deixar o Sérgio se despedir e deixar mais uma dica de final aí. É muito importante que errar é muito comum e acontecem aos poucos. Dizem o seguinte, né? Que quando a gente faz coisas, a gente erra. Quando não faz, erra sempre. Então, prefiro pecar pelo erro eventual, né? Do que não fazer e errar sempre. Mas, realmente, contratar é um grande desafio. Procurem ter opções, procurem se informar, pegar referências, entrevistar, usem quem é de recursos humanos, o feeling da gente, nas entrevistas, olho no olho, a gente consegue pescar muita coisa, dá para fazer alguns testes psicológicos, dá para contratar, inclusive, profissionais para nos ajudar. Tem gente preparada especificamente para isso. Nós também utilizamos esses profissionais, né? Mas daí a gente fala num outro bloco, porque o que não falta é assunto. E é uma coisa bem instigante essa coisa de contratar, e mais do que contratar, num outro bloco nós vamos falar sobre isso. Reter. Como conseguir manter bons talentos, porque é difícil. É difícil achá-los e depois mantê-los também. É um jogo todo especial para fazer. Muito bem, pessoal. Estamos aí. Qualquer coisa, entre em contato com a Objetiva. Acessa ali o nosso canal, já compartilha, já segue lá. Passa para quantas pessoas mais você puder, para que esse conteúdo alcance um número maior possível de pessoas. A gente vai estar trabalhando com mais material, a gente vai trabalhando com mais dicas para ajudar você, colaborador, você, empresário, você, gestor. Então, conte conosco, conte com a Objetiva e nos segue nas redes sociais. Mandem ideias de assuntos que vocês querem que a gente discuta, que nós estamos aqui para isso.